tudo pode acontecer e estará já a acontecer a queda do regime. Já há sinais dos 4 cavaleiros do Apocalipse. A justiça está em queda, a educação está em polémica, a tecnoforma está em forma e até a saúde vai mal de saúde, com greves, hoje das greves dos enfermeiros. São 4 cavaleiros do Apocalipse ou não, João? São 4 cavaleiros do Apocalipse, mas todos eles com um cavalo diferente, um até vai de burro, como vos direi já. Sim, há no ar um ambiente de fim de regime, e eu considero que politicamente o que mais vai doer a Passos Coelho provavelmente é a história da Tecnoforma, com os desenvolvimentos dos últimos dias. Isto é, o secretário-geral da Assembleia da República, um senhor chamado Azevedo Soares, que foi subsecretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros no governo de Pinto Balsemão, e sou o primeiro a dizer Pinto Balsemão hoje, e foi também secretário de Estado adjunto do Ministro Adjunto e da Juventude no governo de Cavaco Silva, disse que na Assembleia não havia lá documentação que justificasse que Pedro Passos Coelho era deputado exclusivo enquanto foi deputado há tempos, há anos, e ao mesmo tempo recebia da Tecnoforma. Acontece que quer o Público, quer o Expresso já revelaram, o Expresso aliás tem no site o parecer jurídico que aprova o subsídio de reintegração na sociedade do deputado Pedro Passos Coelho, porque eles precisam de se reintegrar na sociedade pagos e bem pagos, ao tempo em que Almeida Santos era Presidente da Assembleia da República, e esse parecer mostra claramente que Pedro Passos Coelho pediu o subsídio por inteiro porque estava em exclusividade nos mesmos anos em que este Secretário-Geral da Assembleia da República agora vem dizer que ele não tinha exclusividade. Portanto, alguém mente, a documentação assinada por Almeida Santos na altura não me parece mentira, o requerimento de Pedro Passos Coelho não me parece mentira, o que me parece mentira é que ele não se lembre, mais uma vez, e que ele tenha de pedir à PGR para que esclareça as suas próprias mentiras. E isto, de facto, é um sinal de queda de regime. Isto é, ele ameaça ir-se embora e tirar todas as consequências. A gente não tem medo ao Dr. Pedro Passos Coelho, a gente quer saber a verdade, porque eu não considero grave, nem acho que é obrigatório um primeiro-ministro demitir-se por causa de uma coisa que se pode ter esquecido. O que eu acho grave, mais grave ainda, é se ele mentiu à Assembleia, isto é, se ele mentiu aos representantes de todos nós, dizendo que estava em exclusividade e andava a receber dinheiro por fora. E ao resto já lá vou. Paulo? Bem, eu começando pela Tecnoforma, já que estamos aí, portanto, enfim, parece que fiz uma declaração de vencido há 2 programas atrás, não é? Portanto, as coisas foram não pelo caminho que eu achava que elas deviam ir, mas pelo caminho oposto, portanto, agravou-se esta história. Ora bem, aqui é verdade, nós estamos perante sinais da decadência do regime, aliás, um regime que nunca devia ter existido. Estes 3 anos foram os piores 3 anos na vida de Portugal, do Portugal democrático, do Portugal de que eu me lembro, não é? O 25 de Abril apanhou-me, eu tinha 14 anos, antes disso não tenho uma grande ideia do país, ou antes fila posteriormente, e acho que estes 3 anos foram os piores, sempre, que Portugal enfrentou. Mas, portanto, ainda bem que cai, e quem dera que caísse já, mas não, ainda vamos ter que aguentar isto para aí mais 6 meses, ou mais. Em relação à Tecnoforma, eu só tenho uma coisa a acrescentar a tudo isto. É que preocupa-me, e este é mais um sinal disso, preocupa-nos, a sociedade, já só estar a ser capaz de atirar abaixo governantes por coisas de terceira ordem. Podem dizer-me que as coisas de terceira ordem definem o caráter. Isso é tudo treta, porque o caráter de um governante deve ser avaliado a anteriori, deve ser avaliado antes de eu o pôr lá. Não é depois de o pôr lá e ir esmiuçar a vida dele para perceber, para trás, para perceber que tem que o tirar de lá porque ele é um canalha. Isso é uma treta completa. Não é? Ainda se corresse de uma análise do caráter dele no exercício do cargo, ele não dizia nada. Ao contrário de outros, sei que só a história julgará, com a objetividade e a distância temporal indispensáveis, a ação de cada um de nós enquanto agente político. Mas isto assim é, para mim, do meu ponto de vista, é preocupante,
nós só já estamos a conseguir tirar de lá, portanto, os governantes, acharmos que temos que os tirar, só estamos a conseguir tirá-los por estas questões secundárias. Pronto. Vou introduzir... não introduzo. Avança, Frederico. Não, eu queria pegar precisamente nas questões secundárias. Tu tens toda a razão, isto é uma questão secundaríssima. Nós já vimos coisas piores em primeiros políticos Desculpa, anteriores. é uma questão secundária em relação à governação, que é aquilo que Sim, em relação à governação. Não é? Não estou a dizer, não estou a diminuir importância ao assunto, é dizer que ele é secundário àquilo que ele está a fazer. Ele é primeiro-ministro, entre aspas, eu ponho, não consigo deixar de pôr as aspas, mas, quer dizer, é em função disso que eu tenho que julgar e que eu tenho que observar. Não é em função das tretas que ele fez ou não fez há não sei quantos anos, francamente. É verdade. O Portugal tem na sua história coisas muito interessantes do ponto de vista mental, até depois para os cidadãos. Nós tivemos um ditador que morreu pobre, pobre, entre aspas, que diziam que se vasculharem os bolsos deles vão encontrar pó. E, portanto, essa é a imagem que as pessoas têm, uma saudade de não da ditadura, mas de um governante que não roube para si, ou que seja minimamente honesto. Isto também é o país de Fátima, não é? Do Imaculado Coração e disso tudo. Portanto, acham que o ser humano tem que ser imaculado, sobretudo aquele que governa. E pronto, depois de vez em quando há estas coisas do tempo da juventude, do Pedro Passos Coelho, em que ninguém mente. Repare-se, a Assembleia da República diz que não tem lá nada que ele tenha pedido exclusividade quando começou a ser deputado. Ele diz que pediu a exclusividade. Porquê? Porque quando deixou de ser deputado, diz que ao fim e ao cabo, olhando para trás, afinal trabalhou em exclusividade, apesar de não o ter pedido. Portanto, tinha direito a pedir a exclusividade. Foi isso que o Almeida Santos assinou. O problema aqui trata-se de saber se ele mentiu ou não mentiu e se ele recebeu dinheiro ou não ilegal da Tecnoforma. Claro. É um pouco como follow the money no caso do Watergate. Isto parece um caso Watergate. Parece que Pedro Passos Coelho, que tentou salvar-nos da Troika, que nos tirou da Troika, como o Nixon fez a amizade com a China e com a Rússia, mas depois quando chegou a casa tinham os jornalistas a perguntar, então, e o Watergate vai entregar as cassetes com as suas gravações na Casa Branca? E ele disse, mas as cassetes são minhas. Ou seja, o dinheiro que ele recebeu era o dinheiro dele. Portanto, é preciso que, tal qual como o Nixon teve que explicar que conversas eram aquelas, quando é que soube e como soube do Watergate, Pedro Passos Coelho vai ter que responder quando é que recebeu e como é que recebeu da Tecnoforma. Porque toda a gente, há sinais, parece demasiados. Os esquecimentos não explicam, não negam que tenha recebido o dinheiro da Tecnoforma e que contradiz com a questão da exclusividade. Portanto, se calhar Pedro Passos Coelho salvou-nos de muita coisa, teve uma política extremamente forte, mas esqueceu-se de ir à reunião do Grupo Bilderberg. Eu acho que isto não chega a ter qualidade do Watergate. O Watergate tem alguma qualidade, isto não tem qualidade nenhuma. Isto é um gajo a receber. É um Watergatezinho. Em Tomar ou em Mafra, não sei onde. Enfim. Bem, camaradas, move along. Temos mais temas, temos mais assuntos. Não, mas deixa-me. Este é o grande tema, é a queda do regime, Paulo. Deixa-me seguir. O problema. Há mais sinais. Deixa lá. Pois, eu sei que há mais sinais e o problema aqui é que Passos Coelho está a utilizar isto de forma mediática, de forma inteligente. Porquê? Porque tem uma justiça parada com um programa informático mal feito de raiz que foi encomendado a meia dúzia de rapazes até fora da função pública, que não é? Que são até maus, e que depois os técnicos da função pública que sabiam mexer naquilo foram na grande leva das mobilidades e dos despedimentos e não sei o quê. Eu falo com algum conhecimento de causa, porque até acompanhei isso de uma forma interessada. É óbvio que aquilo não funciona. Hoje há crimes que não estão a ser julgados, nem estão a ser denunciados. Hoje há divórcios que não se podem fazer e há regulação parental que não se pode fazer em Portugal por causa da porcaria do programa que não funciona. Isto é, hoje há crianças que estão desprotegidas por causa do programa não funcionar. Tal como hoje há crianças que vão ser atendidas em hospitais perante uma greve de enfermeiros, onde o tempo de espera na triagem de Manchester, que são aquelas pulseirinhas às cores que nos põem quando vamos ao hospital, onde o tempo de espera da laranja, por exemplo, que deve ser entre 10 e 20 minutos, está neste momento nos 120 minutos. E o Dr. Paulo Macedo, tal como a doutora Paula Teixeira da Cruz,
recebem uma certa imagem mediática, têm boa imagem, até julgamos que são pessoas sérias. Eu não discuto se são, claro que são do ponto de vista pessoal, mas do ponto de vista governativo, ao fim de 3 ou 4 anos, essa boa imagem de que eram grandes pessoas e que faziam grandes coisas, afinal, esbroa-se num Sistema Nacional de Saúde, onde somos os que mais pagamos o nosso bolso em toda a Europa e somos aqueles que mais médicos têm per capita, e o Alentejo, que o ano passado tinha um cardiologista, este ano já não tem nenhum. E isto, sim, é sinal de desorganização, de falta de gestão, e a isto a oposição não responde. E as salsichas? Se esqueceste da salsicha educativa. Temos a salsicha educativa. Ora bem, eu no verão, não sei exatamente quando, mas acho que foi aí por alturas de junho a julho, lembro-me de ter escrito no Facebook qualquer coisa como, está bem, podem agora, foi numa daquelas vezes em que havia um daqueles sinais de recuperação da economia e aquelas coisas todas, ou o juro baixou, uma daquelas tretas que eles inventam para uns pretextos de boas relações mediáticas, porque não passa disso, e porque não há recuperação, não há nada, não há, a economia está completamente um caos, mas e como isso não depende de nós, não vou falar disso. Aqui a questão é, eu escrevi no Facebook isso, que é, esperem por setembro, esperem por depois das férias, esperem quando as pessoas que agora estão numa de, pronto, eu preciso é de férias, e precisavam mesmo, Portugal precisou tanto de férias, não precisava tanto de férias há muitos anos, o Portugal veio de férias e o Governo veio de férias, e quando se tenta retomar a atividade normal, catrapum. A atividade não arrancou, as escolas não arrancaram, a justiça não arrancou e a saúde arrancou por milagre. Tu criticaste, e eu não quero descriticar, portanto, o ministro Paulo Macedo, mas o ministro Paulo Macedo é o único destes 15 ministros deste governo, entre aspas, que, portanto, que não desfez a expectativa, ou antes, que melhorou a minha expectativa inicial. Todos os outros, e a minha expectativa inicial para este governo era muito baixa, todos os outros conseguiram fazer pior do que eu imaginava, exceto o Paulo Macedo. O Paulo Macedo fez um pouco melhor do que eu pensava, porque eu pensei que ele chegava e ia estourar com aquela treta toda da saúde, e ele chegou e não estourou com aquela treta da saúde. A política dele, por muito criticável que seja, fez com que haja um esboroar lento em vez de uma destruição rápida. Deixa-me só dizer uma coisa muito rápida. A destruição rápida que nós vimos Crato fazer no ensino, conseguiu partir isto tudo, a destruição rápida que nós vimos Paula Teixeira da Cruz, foi uma das grandes desilusões deste elenco, foi ela, que ela conseguiu pôr os tribunais portugueses de pantanas. A justiça portuguesa já não gozava de grande imagem, agora está completamente de pantanas. Eu não sei se isto é recuperável em termos de... Não é de imagem, é em termos de trabalho. O João queria dizer uma coisa, mas antes diz João, eu digo eu. Muito rápida, é que o Paulo Macedo permitiu uma coisa nos hospitais, que é, tu és médico contratado de um hospital público, e para ir para outro hospital público, onde vais ser contratado também, pedem-te para fazer uma empresa, que não pode ser nem ter nome, pedes ao tio ou à prima, para poderes ir trabalhar noutro hospital. Isto acontece aos milhares neste país. Isto é a privatização da saúde, mas como para os médicos... Eu só quero acrescentar um dado ao pensamento do Paulo. Junho deste ano, Paulo Macedo, reunião de Copenhaga-Bilderberg. Está bem, mas eu peço desculpa por estar sempre a chateá-los, mas eles chateiam-me. Escuta, em relação a Paulo Macedo, e só para fechar esta e que diziam que ele poderia ser o Ministro das Finanças. Se ele tivesse ido para... Sim, ele fez a privatização da saúde, isso era o que se esperava, não é? Isso era o que se esperava, mas quer dizer, ele não deixou... A ação dele não partiu completamente aos bocadinhos a saúde, portanto, continuam a haver serviços de saúde. Eles foram largamente privatizados, coisa contra a qual eu sou contra, mas pronto, há pessoas que são a favor e, portanto, aquela coisa minimamente continua a funcionar. Não é? Agora, o Crato também, a missão do Crato também era privatizar a porcaria do ensino toda de alto a baixo. E ele não só não conseguiu, enfim, tanto isso, não é? Alguns dinheiros com os amigos que não passou disso, como, quer dizer, nós não temos ensino em Portugal. Vamos acabar, mas eu só para pegar no Crato, para pegar no prior do Crato, ainda me lembro o que é que ele conseguiu fazer. Ele devolveu a confiança ao ensino superior.
em abril de 2013, quando a Relvas Tecnoforma saiu. Notas finais para o querido. Não, a minha nota final vai para... eu li uma coisa qualquer sobre sermos um país com... Não, há não sei quantas greves por semana em Portugal. É curioso porque, portanto, um familiar precisa... Portanto, agora está a trabalhar em Lisboa e precisa de saber das greves, não é? Acho que vai haver greves do metro. E perguntou-me o que é que eu sabia sobre as greves do metro, porque essa pessoa que está habituadíssima a ler e a procurar informação sobre as greves do metro, não vê em lado nenhum, notícia nenhuma, sobre greves. Portanto, as greves, que há várias por semana em Portugal, desapareceram da comunicação jornalística portuguesa, portanto, deixaram de ser notícia. Eu creio, nota final, quero dizer que na era da internet é cada vez melhor ir passear nos alfarrabistas de Lisboa e do Porto também. Eu encontrei há dias uma preciosidade que nunca tinha ouvido falar, que era um livro sobre isto aqui, eu tentar mostrar, portanto, diz as repúblicas de 1910, 1926 e 1974, 1990. Analogia histórica, astronómica e astrológica. O significado hermético da morte de Francisco Sá Carneiro em 1980. Portanto, ele faz aqui umas analogias. E a última pergunta, já depois de todas deste ano, que é para agora, para a atualidade, ele pergunta assim: haverá um triunfo decisivo da direita, por via eleitoral ou não, que coloque os cravos vermelhos de Abril no Museu das Antiguidades? Está aqui. Ah, Deus do céu. Está bem, esta coisa... O Leão e não sei o quê, os Gêmeos e a Cornucópia. Está bem. Aquarius! Sim, quer dizer, não vale a pena. Nós tínhamos pensado nisto para tema, não o fizemos, mas aproveito e digo que lançamos daqui um apelo ao Instituto do Mar e da Atmosfera, que é como se chama agora, para instalarem uns megafones em frente à Câmara Municipal de Lisboa. Com um senhor, uma torre alta, não é? Um senhor a olhar para o lado do mar e, quando vir nuvens muito escuras, começa a gritar para dentro da câmara: olha a chuva, olha a chuva, olha a chuva. Alguém saber lá dentro, que é para alguém saber lá dentro que vai chover. Contratei um bruxo, é melhor. Sim, porque, enfim, nunca se sabe. Até amanhã. Até amanhã. Raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worth